Olá pessoal, em mais um vídeo que estou gravando. Meu nome é José Sartor. Hoje vou falar sobre a reencarnação e as vidas passadas. Um tema bastante vasto, bastante comentado também e muitas vezes mal explicado devido à falta de estudo, à falta de aprofundamento e muitas vezes mistificado pelo fato de justamente não ter um aprofundamento maior, umas explicações melhores sobre tudo como acontece, né? Então, aqui apresentando a abertura do assunto de hoje, a reencarnação e as vidas passadas. Então, reencarnar significa entrar na carne novamente, também chamada por certas culturas de transmigração da alma ou espírito. Outra denominação para reencarnação é palingênese, termo grego. É uma das leis evolutivas que vigora nos planetas que ainda estagiam em níveis atrasados ou densos em relação à evolução espiritual ou da consciência. A ideia da reencarnação ou samsara para os hindus tem raízes nos Upanishads, no período dos Vedas, em torno de 1100 anos antes de Cristo a 500 anos antes de Cristo, portanto anterior a Buda. O Bhagavad Gita e o Ramayana, na tradição hindu, já citavam essa lei. Mas, se observarmos os ensinamentos mais antigos ainda, vindos da Atlântida, perceberemos que o conhecimento dessa lei é de origem extraplanetária. Na Hermética, um conhecimento egípcio de escritos sobre filosofia e espiritualidade ensinada por Hermes Trismegisto, também conhecido por Thoth, é mencionada a reencarnação como realidade muito importante. Várias religiões orientais, como o budismo, o brahmanismo, a cabala judaica, entre outras, bem como o cristianismo, não o catolicismo, as linhas filosóficas como o espiritismo e a teosofia, alguns filósofos gregos, como Platão e Pitágoras, mencionam a reencarnação como fato inevitável para cada ser conseguir evoluir, vivendo em épocas diferentes, experienciando tempos de alegrias e tristezas, acertando e errando, o que permite aos espíritos ainda pouco evoluídos adquirirem evolução intelectual e moral em diversos níveis. Então esse é o nosso caso de todas as pessoas que estão encarnadas, mais ou menos evoluídas, com esse objetivo de evoluir, de transcender aspectos inferiores, né? O mestre dos mestres, por muitos chamados de Jesus de Nazaré, entre seus inúmeros ensinamentos citou: nenhum homem chegará ao reino dos céus se não voltar ao ventre materno. Eis aí uma evidência da lei reencarnatória. Embora na Bíblia muitos interpretem de outra forma essa afirmação de Jesus, esse conhecimento que ele passou, mas se nós analisarmos com uma visão transcendente, com certeza evidencia a lei reencarnatória, né? Obviamente que Jesus citou a reencarnação diversas vezes nos seus ensinamentos como conceito básico para a evolução. Até mesmo Francisco de Assis e Giordano Bruno pregavam a ideia reencarnacionista na Idade Média, pois acreditavam ser a reencarnação um instrumento de aprimoramento, o que a Igreja Católica reprimiu, impedindo que
eles divulgassem essa ideia e ficasse só de forma interna. E Giordano Bruno tentando continuar a passar ideias novas sobre o cristianismo original, terminou sendo condenado pela Inquisição católica e terminou indo para a fogueira. Francisco de Assis foi obrigado a deixar de lado várias posições dele perante a igreja e ficou só resumido os seus conhecimentos, a sua forma de pensar para os que seguiam ele, os franciscanos. Os druidas da Gália, Grã-Bretanha e Irlanda tinham a metempsicose como uma das suas principais doutrinas. A reencarnação é também uma parte das tradições nativas do norte dos Estados Unidos, assim como para os povos antigos da Groenlândia. Alguns casos atribuídos por nativos americanos foram relatados pelo pesquisador Ian Stevenson no livro 20 Casos Sugestivos de Reencarnação. No século XIX, o francês Hippolyte Léon Denisard Rivel, ou Allan Kardec, ao publicar o Livro dos Espíritos, deu um passo importante na divulgação da reencarnação, inicialmente para a sociedade francesa da época. Logo, os conhecimentos contidos no Livro dos Espíritos se espalharam pela Europa toda. No Brasil, no início do século XX, teve Bezerra de Menezes como um dos maiores divulgadores da reencarnação e do espiritismo. No princípio do século XX, o interesse pela reencarnação havia sido colocado na disciplina iniciante da psicologia, devido principalmente à influência de William James, que levantou aspectos da filosofia sobre a mente, sobre a religião comparada na psicologia da experiência mística e a natureza do empirismo. James foi influente na fundação da Sociedade Americana de Pesquisa Psíquica, na cidade de Nova York, em 1875, 3 anos após a inauguração da Sociedade Britânica de Pesquisa Psíquica em Londres, desenvolvendo uma investigação crítica dos fenômenos paranormais. E Carl Gustav Jung também criou sua tese com base em um estudo de criptomnésia, que é memória inconsciente que revela a conservação do espírito no psiquismo. Mais tarde, Jung enfatizaria a importância da preservação da memória e do ego no estudo psicológico da reencarnação. Ele dizia: este conceito de renascimento implica necessariamente a continuidade da personalidade, que é possível, pelo menos potencialmente, lembrar que viveu através de existências anteriores e que essas existências eram próprias. Em relação a Freud, Jung sempre foi mais avançado, mais aprofundado, pendendo mais para o lado da espiritualidade. Portanto, ele aceitava a ideia da reencarnação como uma coisa bastante evidente até. A hipnose, usada na psicanálise para recuperar memórias esquecidas, foi experimentada com o objetivo de também estudar o fenômeno da regressão de vidas passadas. E na década de 1990 ressurgiu com nova fachada, usando o título de Terapia Regressiva a Vidas Passadas, ou TRVP também como era conhecido. Embora nesse caso não seja feita uma hipnose para acessar as vidas passadas, mas sim o terapeuta induz o paciente a entrar em estado alterado de consciência. Entre os mais destacados pesquisadores contemporâneos no assunto reencarnacionista está Ian Stevenson, psiquiatra canadense. Ele lecionou na Universidade de Virgínia
iniciando suas pesquisas ainda na década de 1960, reunindo dados de mais de 3.000 casos investigados que comprovam a reencarnação. Ele coletou informações de várias partes do mundo e, evidentemente, mais dos Estados Unidos, e terminou compilando elas nos livros que mais adiante eu vou falar para vocês. Segundo os dados levantados pelo Dr. Stevenson, os relatos de vidas passadas surgem geralmente aos 2 anos de idade, desaparecendo com o desenvolvimento do cérebro físico. Ian Stevenson, que mencionei antes, autor do livro 20 Casos Sugestivos de Reencarnação, também escreveu o livro Reencarnação e Biologia, uma contribuição à etiologia das marcas de nascença e defeitos de nascença, que relata inúmeros casos de reencarnação ligados a aspectos kármicos, como as marcas de nascença ou os defeitos de nascença, Sob a ótica do conhecimento espiritual, a criança vai perdendo as lembranças de sua última encarnação, principalmente, devido ao fato do novo processo reencarnatório ir se completando, geralmente até os 7 anos de idade. Claro que esse limite de idade varia de criança para criança. Como são espíritos diferentes reencarnados, existe essa variação. É sempre bom lembrar que as recordações de uma criança em tenra idade podem também vir do período de tempo em que ela esteve desencarnada numa colônia espiritual, quando se preparava para o novo reencarne, inclusive mencionando um amigo ou uma amiga maior espiritual que a acompanha. Na nova encarnação, conforme o meio em que a criança reencarna, o ceticismo, a ignorância no assunto, o preconceito e a vontade de reprimir as lembranças de outras vidas, muitas vezes para proteger a criança e seus estranhos relatos, faz com que a riqueza de detalhes relatadas sejam ignoradas, escondidas ou até esquecidas por seus familiares. Aí existe uma dificuldade dos familiares aceitarem a ideia conforme a crença religiosa que trazem consigo e que terminam bloqueando todo o que seria uma vazão de conhecimento, uma vazão de compartilhamento da criança, daquilo que ela viveu em outras vidas e que está trazendo agora bem nítido. Podem ocorrer influências comportamentais como a lembrança de idiomas, fobias, depressões, talentos precoces, como as crianças prodígio, gostos acentuados e diferentes da sociedade em que o ser vive. Então, geralmente, a criança que traz essas lembranças de outras vidas muito afloradas, elas não se encaixam muito bem naquele período de tempo, porque elas vivem muito mais a lembrança da última existência do que a da presente. Outro pesquisador reencarnacionista foi o médico psiquiatra Jim Tucker, que continuou o trabalho de Stevenson. Também o psicólogo e parapsicólogo Erlendur Haraldsson, que foi incentivado por Stevenson nos anos 80 a iniciar as pesquisas sobre reencarnação. Eles produziram vários estudos que são favoráveis à ideia, ocorridos em diferentes países. Um outro grande pesquisador e defensor da reencarnação foi o engenheiro e parapsicólogo brasileiro Hernani Guimarães Andrade. Em seus livros Reencarnação no Brasil, de 1988, e Renasceu por Amor, de 1995, Hernani cita inúmeros casos de reencarnações aqui no Brasil. Inclusive, nos livros de Ian Stevenson sobre reencarnação, estão incluídos casos brasileiros estudados inicialmente pelo Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, que
que foi fundado por Hernani Guimarães. Entre algumas distorções da lei da reencarnação está a mentempsicose, que eu mencionei antes, né? Que é o conceito de que a alma pode regressar em corpos de animais para sofrer algum tipo de punição divina por seus atos ruins em vidas anteriores. Essa ideia distorcida das leis evolutivas era pregada pelos antigos egípcios e até hoje mencionada no budismo. O objetivo de reencarnarmos é evoluir e, com isso, nos libertarmos dos aspectos densos que ficam registrados nos corpos sutis inferiores, que são o corpo astral, o mental inferior e o mental superior. Tem um vídeo que fala sobre os corpos, inclusive, que eu gravei no meu canal. Tais aspectos densos e traumáticos terminam formando o ego. O ego, numa visão transcendente, é o somatório de nossas imperfeições registradas em inúmeras encarnações, na qual cultivamos aspectos negativos que geraram algum tipo de mal ao próximo, portanto geraram karma. A palavra karma, que vem de origem hindu, que significa lei de causa e efeito, como vamos ver logo a seguir. Esses atos desequilibrados contra a humanidade, seja uma pessoa ou várias, tendo gerado karmas, que é a lei de causa e efeito, determina que o ser traga consigo padrões de energias densas que necessitam serem reharmonizadas somente pelo próprio autor dos atos passados. Assim, nenhuma outra pessoa ou ritual pode desfazer o karma gerado. Essa reharmonização só ocorre quando a pessoa se conscientiza da necessidade de se melhorar interiormente, quando toma consciência da importância de sua transformação e, em decorrência, passa a praticar atos opostos ao mal gerado em outras vidas. Com isso, se harmoniza com as leis superiores. Portanto, não existe nenhum tipo de mágica, de ritual que possa transferir um karma, que possa amenizar o karma, a menos que a pessoa, como eu mencionei, se volte para o bem, faça o bem, se reharmonizando com as leis superiores. Mas, enquanto essa vontade de acertar, de ser melhor do que já foi, essa vontade de dar um passo inédito na sua própria evolução não acontecer, os traumas que foram vivenciados em diversas vidas ficam contidos nos corpos sutis, ficam registrados no corpo astral, no mental inferior e no mental superior. Se forem traumas de origem mental, ficam localizados nos dois corpos mentais. E se forem de origem emocional, ficam armazenados no corpo astral. Por isso que acessar uma vida anterior por meio de alguma técnica conduzida por outra pessoa ou não, termina sendo perigosa, porque traz à tona experiências desagradáveis que o ser vivenciou, mas ainda não superou. Então o ser acessa aquela ou aquelas existências que até então estavam escondidas no inconsciente, ou seja, no cérebro físico. Como o cérebro não tinha consciência por não ter vivenciado aquelas histórias passadas, no momento da regressão, toda a carga de informação passa para o consciente, para o cérebro físico. E a pessoa vivencia hoje o drama antigo com todo o seu peso. As técnicas usadas pelos encarnados não conseguem sozinhas harmonizar esse acesso vindo do passado, com todo o seu peso, para o presente, né? Ficando a pessoa em sintonia mental e emocional dentro do seu desequilíbrio. Somente com uma intervenção maior de seres mais evoluídos, nossos mentores espirituais, e que pode desfazer essa bagagem traumática.
harmonizando as experiências pretéritas com o entendimento dos corpos sutis. Isso termina sendo refletido no corpo físico como um bem-estar que substitui o mal-estar que existia antes. Então, em trabalhos espirituais sérios, com a ajuda dos amigos maiores, eles trabalham na pessoa conforme o merecimento haja dessas pessoas, e os corpos sutis terminam então entendendo muitos acontecimentos, muitas situações que vivenciaram e que ficaram registrados como revoltas, ansiedades, medos e sofrimentos diversos, né? Pelo fato de você não ter aceitado e entendido o porquê daquela situação ter acontecido em determinada época, em determinada encarnação. Então, só os amigos maiores conseguem acessar todo esse cabedal de conhecimento da pessoa e harmonizá-lo de uma forma plena. As técnicas que são usadas nessas regressões normalmente fazem a pessoa entrar em sintonia com a regressão, com a existência passada, melhor dizendo, mas não harmoniza a situação em si, o trauma em si. A pessoa, como eu disse antes, traz para o presente o trauma vivido, mas a superação disso fica bem difícil, bem complexa. Aqui temos a foto então do Ian Stevenson, que é aquele pesquisador que eu mencionei, com 3 dos livros dele. O mais famoso é Reencarnação e Biologia, e também 20 casos de reencarnação. Depois eu vou colocar os links nos comentários para quem quiser ter acesso aos livros, ao material. Aqui temos o psicólogo e parapsicólogo Erlendur Haraldsson, com um dos livros dele, e o Jim Tucker, psiquiatra e pesquisador sobre reencarnação. Aqui também temos Brian Weiss, que é um neurologista, psiquiatra e escritor, que escreveu vários livros, e o primeiro dele, que foi um best-seller, chamado Muitas Vidas, Muitos Mestres, onde ele conta como começou a sua trajetória ao atender uma pessoa que do nada, numa sessão de psicanálise, ela começou a falar o idioma alemão da Idade Média, e aí ele começou a investigar e passou a entender que existiam conexões com o passado das pessoas. Então, o que acontece é isso. É toda uma imensa bagagem que trazemos e que em determinado momento se expressa, e que muitas vezes a gente nem percebe o porquê, como que aqueles gostos, aquelas tendências que trazemos, aquelas facilidades de aprendizado acontecem. Aqui temos também o Hernani Guimarães de Andrade, que foi engenheiro, escritor e pesquisador sobre a parapsicologia e espiritualidade aqui no Brasil. Escreveu o livro Reencarnação no Brasil. Então ele foi um dos pioneiros dessa área da reencarnação especificamente, além de ter estudado a parapsicologia, e trouxe esse conhecimento para o público em geral. Então, por hoje era isso. Se gostarem, lembre de deixar o like, se inscreverem no meu canal, e no próximo vídeo trarei a continuidade dos conhecimentos sobre espiritualidade, vários assuntos, vários temas. Até a próxima vez, próximo vídeo.